Paz do Senhor, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. João, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, vamos ler até o 43, diz assim o texto: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. Eu quero repetir a última parte do versículo 37. E se for possível, Oduvaldo, se for possível colocar no telão, projetar no telão somente essa última parte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Dá para colocar somente esse verso? Você pode ler juntamente comigo somente esta última frase aí do versículo 37, vamos lá? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Nós somos uma igreja que crê nos dons espirituais, inclusive nos dons de curar. E nós cremos que Jesus cura. Amém? Então nós vamos orar pelo nosso pastor que não está bem, como a pastora Gisele já mencionou aqui. Nós vamos pedir que o Senhor visite ele nessa noite e que o Senhor leve cura para ele, leve saúde. Vamos pedir também pela vida do pastor Leandro, que também não está muito bem, está bem gripado, mas ainda conseguiu ministrar uma aula aqui de manhã. E nós vamos orar por todos os nossos irmãos, né, pela nossa família DC. Por acaso, se tiver mais alguém enfermo, nós estaremos pedindo que o Senhor cure, né, que o Senhor... Pastora Débora também não conseguiu estar aqui hoje, nós vamos apresentá-la. Então vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é tão bom para conosco, e o Senhor, na sua infinita bondade, o Senhor nos cura. O Senhor, através do teu Santo Espírito, faz maravilhas entre o seu povo. Pai, nós pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos neste momento, na vida do nosso pastor Darlan, que o Senhor possa curá-lo, que o Senhor possa levar saúde, que o Senhor possa restaurar o ânimo dele e a saúde perfeita. Pedimos o Senhor pela vida do pastor Leandro, pastora Débora e todos dessa família que estão doentes. Pai, leve a cura. Nós oramos, agradecidos e confiantes que o Senhor restaurará a saúde dos nossos irmãos, a saúde do nosso pastor. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Antes de adentrar aqui na palavra dessa noite, eu gostaria de reforçar o convite para a nossa escola dominical. Hoje estivemos aqui pela manhã, o pastor Leandro ministrou aqui uma lição muito importante. Nós estamos estudando Jesus Cristo pela perspectiva do apóstolo João, no seu evangelho, e a escola dominical tem sido uma bênção na vida daqueles que têm frequentado. Mas eu vejo muitos rostos aqui que não frequentam a escola dominical. E às vezes eu fico ali sentado pensando o porquê de muitos irmãos não frequentarem a escola dominical. E eu fico pensando que talvez, né, seja o seu caso, não sei, mas talvez você ache que sabe muito.
né? E se você pensa que sabe muito, quem sabe muito nem pensa isso, né? Na verdade, nem pensa que sabe muito. Ou talvez você pense que, não sei tanto, mas sei mais do que o professor que está lá ensinando. Sabe nada, né? Não sabe mais que o professor. Eu congreguei numa igreja que tinha ali um obreiro semi-analfabeto. Custava ler um versículo, lia com muita dificuldade. E por algumas vezes ele pregando, e eu ouvindo a pregação, e eu saí dali envergonhado com os meus pecados, só pelo fato de ouvi-lo pregar. A sabedoria de Deus, a autoridade de Deus na vida daquele irmão era tão grande que mesmo ele sendo um semi-analfabeto, ele ensinava até doutores que ali assentassem para ouvir. Então é assim que funciona também na escola dominical. Ou quem sabe você tem preguiça, né? Alguns falam, não, tem preguiça de levantar cedo. Então a escola dominical é um bom lugar, porque aqui os professores ensinam boas virtudes, né? Ou as virtudes são boas, né? Ensinam virtudes que, inclusive, ensinamentos que podem te ajudar a livrar da preguiça, né? Queira Deus que não seja o seu caso. Mas enfim, frequente a escola dominical. Se você nunca veio, venha fazer uma visita. Às 8h30 nós temos um café da manhã e às 9 horas inicia aqui a nossa escola aqui no templo. Irmãos, eu quero falar nessa noite sobre sede, sobre gente que tem sede e sobre aquele que é capaz de saciar qualquer sede de qualquer pessoa. Eu quero falar com você nesse texto que nós lemos aqui, do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. O Duvaldo conseguiu projetar aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. O Duvaldo, deixa esse versículo, por favor, até o final, tá? Vamos focar nesse trecho aí. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sobre sede, gente que tem sede, sobre aquele que pode saciar a sua sede, a sede de qualquer pessoa. Irmãos, em 2010, o mundo acompanhou perplexo, e provavelmente você acompanhou, o resgate de 33 mineiros lá no Chile, que foram soterrados. A gente ligava a televisão, qualquer hora do dia, da noite que você ligasse a televisão, você ia deparar com aquela saga do resgate desses 33 mineiros. Canais de televisão do mundo inteiro foram lá para o Chile e estavam transmitindo ao vivo os esforços de resgate daqueles mineiros. E eles ficaram soterrados a mais ou menos 700 metros abaixo da superfície, e calor intenso e muita sede, porque eles não tinham água. Na verdade, eles tinham água, mas era muito pouca água que eles tinham. E nas primeiras 48 horas, o que eles podiam beber de água era somente algumas colheres a cada 24 horas. Eles bebiam uma porçãozinha muito pequena, administrada em colher, para que a água não faltasse. Então foram muitos dias de aflição, até que o resgate conseguiu chegar lá onde eles estavam. Conseguiu chegar uma sonda, um aparelho ali, não o resgate em si. Mas quando detectaram que eles estavam vivos, que conseguiram chegar ali, o resgate mandou água para eles. Foi uma das primeiras coisas que enviaram. E eles diziam, alguns deles diziam que foi a melhor sensação do mundo colocar um gole de água na boca. Um deles, eu até anotei aqui, ele disse que aquele primeiro gole foi como receber a vida de volta. Para ele já estava morto. E quando ele tomou o primeiro gole de água, foi como receber a vida de volta. E quando eu olho para essa história desses mineiros que foram resgatados depois, a gente percebe que eles tinham sede, não somente a sede física, a sede de água, mas a sede deles era também sede de esperança. Eles não sabiam se o resgate chegaria, eles não sabiam quanto tempo ficariam ali, eles não sabiam como morreriam, se fosse o caso. Então, além da sede física, eles estavam sofrendo com sede de esperança. E é desse segundo tipo de sede que Jesus está falando aqui em João 7:37. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E é desse segundo tipo de sede que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Jesus, quando pronuncia isso, se alguém tem sede, vem a mim e beba, Jesus não estava propondo somente
aliviar bocas secas, mas Jesus estava propondo saciar as almas sedentas. Então, assim como aqueles mineiros estavam sedentos de esperança, Jesus propõe aqui uma água viva para a alma daqueles que estavam ouvindo. Portanto, Jesus não estava falando de uma sede comum. E o que é intrigante, o que é interessante aqui nesse texto de João 7, é que esse convite de Jesus, ele é no mínimo intrigante, porque o texto diz que Jesus estava numa festa, no último dia da festa. E a festa aqui era a festa dos tabernáculos. E diz a história que na festa dos tabernáculos, o último dia da festa, existia ali uma cerimônia de libação de água, ou seja, uma cerimônia onde eles derramavam muita água. Então eles buscavam água lá no tanque de Siloé, e havia ali abundância de água, um derramamento enorme de água no último dia da festa. Então, em meio a esse derramamento de água, em meio a uma cerimônia com muita água, Jesus, ele pôs-se em pé e ofereceu água para quem estava com sede. Então isso nos mostra que a sede que Jesus estava falando não era essa sede comum, essa sede de água, mas ele estava falando da sede da alma, uma sede que pode e que se manifesta de várias maneiras diferentes. E eu quero listar aqui, falar com os irmãos sobre algumas dessas maneiras que essa sede da alma pode se manifestar. Então Jesus estava se dirigindo a um sedento que estava precisando de alívio, por exemplo, para a alma deprimida. Quando nós lemos Salmo 42, ali o salmista vai dizer que ele estava passando por um vale, por um problema muito difícil, e que o mantimento dele era lágrimas. Então lá no Salmo 42, depois você lê na sua casa, lá o salmista vai dizer assim que o mantimento dele era lágrimas, ou seja, era lágrimas no café da manhã, era lágrimas no almoço e era lágrimas no jantar. Esse era o mantimento dele, tamanha era a depressão, o sofrimento do salmista. E aí ele diz nesse salmo: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Então quando Jesus oferece água naquela grande festa, ele estava oferecendo alívio para a alma deprimida. E é muito certo que no seu lado, quem sabe na sua família, quem sabe na sua vizinhança, existem muitas pessoas com a alma deprimida, pessoas sedentas de alívio, porque estão sofrendo sofrimentos emocionais, sofrimentos mentais e não conseguem sair desse sofrimento, desse problema, a ponto de dizer como salmista que a minha refeição, o meu mantimento, a minha dieta consiste em lágrimas. Eu não faço outra coisa a não ser alimentar de lágrimas. Então, eu estou desesperado por Deus, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. Então, Jesus, quando oferece água aqui nessa festa, ele está oferecendo alívio para esse tipo de sede. Jesus está oferecendo alívio também para aquela pessoa que sente aprisionada. Isaías 49, ele vai falar ali de algumas situações, algumas manifestações dessa sede. E uma dessas manifestações é o aprisionamento. Muitas pessoas são aprisionadas pelo diabo. Nós lemos em Lucas, capítulo 13, uma história bem interessante de uma mulher que estava encurvada, ela tinha um problema nas costas e ela estava há 18 anos encurvada, e esse problema era causado por um espírito maligno. Ela estava aprisionada por um espírito maligno há 18 anos, e a Bíblia diz que de modo algum aquela mulher conseguia endireitar. Então, quando Jesus oferece sede, ele está também oferecendo alívio para esse tipo de prisioneiro, aquela pessoa que se fez presa de Satanás. Ele está oferecendo alívio para quem está nas garras, para quem está nas cadeias do diabo. É para esse tipo de gente que Jesus está oferecendo alívio, está oferecendo água. Isaías 49, ele ainda diz que a sede pode ser
manifestada, e ele faz uma analogia com as trevas. E as trevas consistem em confusão. Confusão mental, confusão emocional, confusão espiritual, enfim, confusão. A pessoa que está em trevas, ela não consegue discernir corretamente o certo do errado, ela fica indecisa, ela não consegue avançar, porque está em trevas. Então essa pessoa, ela precisa de ser aliviada, ela tem sede de luz, e Jesus, ele se apresenta aqui no último dia da festa, oferecendo água para esse tipo de gente, para gente que vive, ou para quem está em trevas. O profeta Amós, capítulo 8, ele vai falar de um outro tipo de sede. E ele vai falar da sede da palavra. Ele vai profetizar sobre a escassez da palavra. E ele vai dizer que virá um tempo em que as pessoas procurarão a palavra, terão sede da palavra de Deus. E a pessoa com sede da palavra de Deus, ela busca uma palavra, ela busca uma orientação em qualquer lugar que esteja falando de Deus. Se a palavra Deus está sendo pronunciada, ali aquela pessoa está, porque ela está desesperada por uma palavra, por um direcionamento. É uma pessoa sedenta em ouvir a voz do Criador, em ouvir a voz daquele que fez ela. Então, Amós, ele vai falar dessa sede, né? desse tipo de gente que sofre com a falta de orientação espiritual e com a falta da verdade. E ele diz que, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós vimos isso, em alguma medida, na pandemia, lá por volta de 2020, 2021, quando os templos foram fechados, nós ficamos com as portas fechadas por algum tempo, as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi algumas pessoas dizendo: eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade dos cultos, eu estou com saudade da palavra, da pregação, eu preciso de orientação, sede da palavra. E é para esse tipo de gente também que Jesus está se dirigindo e dizendo: se você tem sede da palavra, venha a mim e beba. E Jesus, ele oferece água também para aqueles que têm sede de justiça. Lá no Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem sabe é o seu caso. Quem sabe você anda com sede de justiça. E não é difícil ter sede de justiça nos nossos dias, né? A gente anda vendo aí tanta injustiça acontecendo, a injustiça prevalecendo no lugar da justiça. Um dia desse mesmo, eu vi aí uma mulher, você deve ter visto, que foi condenada a 14 anos de prisão, porque escreveu com um batom lá numa estátua, 14 anos de prisão. Enquanto outros criminosos, né, de alta periculosidade, estão soltos por aí, gozando de plena liberdade, já prontaram, né, como diz, já pintaram e bordaram, estão soltos, gozando de liberdade. E aí você fica com sede de justiça, você fica indignado, você fica querendo ter o poder de Deus para mandar fogo do céu sobre os que estão cometendo injustiça, mas você não pode fazer nada. Você é impotente, e aí você fica com sede de justiça. Mas eu quero contar uma história para você de um caso que nem se compara com esse da mulher do batom, um caso de injustiça. Quando nós lemos Apocalipse, ali os primeiros capítulos de Apocalipse, ali Jesus, ele manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas. Uma das igrejas é a igreja de Esmirna. E para algumas igrejas ali, Jesus faz repreensões, Jesus corrige, Jesus fala palavras duras, Jesus, ele tenta corrigir o mau comportamento, a falta de piedade, enfim. Jesus dirige palavras duras, Jesus censura algumas igrejas. Mas Jesus não censura a igreja de Esmirna. Aparentemente aquela igreja era uma igreja muito bem ensinada, uma igreja muito bem instruída. Tinha um pastor que instruía, tinha um pastor que zelava por aquele povo. E você não vai ver ali na carta de Jesus para Esmirna censura. Jesus vai dizer: olha, tenho visto as suas tribulações,
você diz que é pobre, mas você não é pobre, você é rico. Jesus dizendo para Esmirna. Mas aí ele fala o seguinte: mas uma grande tribulação, uma grande perseguição virá, e alguns de vocês serão levados, e o diabo vai até matar alguns de vocês. E sabe quem era o pastor dessa igreja de Esmirna? Era o discípulo de João, chamado Policarpo. João foi quem discipulou Policarpo. Policarpo aprendeu com João e também com os demais apóstolos, e ele era o bispo, o pastor ali de Esmirna. E ele pastoreava aquela igreja de forma sábia, de forma mansa, longânima, e Policarpo era um exemplo de pastor. Era aquele pastor que todo mundo queria congregar com ele, porque era sábio, era temperado, ele tinha domínio próprio, tinha sabedoria do alto. Mas a perseguição chegou lá na igreja de Policarpo, chegou lá em Esmirna, como Jesus disse em uma das cartas. E aí Policarpo, ele fugiu da cidade. Ele fugiu da cidade e se escondeu para escapar da perseguição. Mas um de seus servos, um de seus criados, traiu Policarpo e entregou ele para as autoridades. E ele foi preso, com 86 anos de idade. E ele foi levado a julgamento e as autoridades tentaram fazer ele negar Jesus e adorar César. Mas Policarpo, ele disse o seguinte: há 86 anos eu tenho servido esse Jesus e ele nunca me fez mal algum. Como eu poderia agora blasfemar, negar o Rei dos Reis, o meu Salvador? E ele então foi condenado. E a história diz que ele foi levado para um circo. O circo estava cheio de gente, a plateia aplaudindo porque ele tinha sido condenado. E eles diziam: aí agora vai esse homem, o destruidor dos nossos deuses. E zombaram de Policarpo e queimaram Policarpo vivo ali diante de uma plateia enorme. E a história diz que enquanto ele queimava, ele louvava o nome do Senhor. E morreu queimado e louvando. Irmãos, quando eu tive conhecimento dessa história, eu fiquei indignado. Mas que coisa horrorosa, né? Matar logo Policarpo dessa maneira. Tanta gente ruim na história da humanidade, que aos nossos olhos merecia, né, um castigo desse aqui, mas vão matar logo Policarpo, o pastor daquela igreja que nem foi repreendida nas 7 cartas. E eu imagino que muitos dos irmãos ali naquela época, eles ficaram indignados, eles ficaram com sede de justiça, e a gente vai até ver no livro de Apocalipse, um pouco mais para frente, as almas debaixo do altar clamando a Deus por justiça, para que Deus vingasse o sangue desses mártires. Então, quando a gente olha para a história, irmãos, se você for ler a história dos mártires, você vai ter tanta sede de justiça. E aí, quando você olha para a nossa situação atual, e você lê a história dos mártires, aí você vai dando uma revolta, uma sede por justiça. Mas o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E aqui no texto que nós lemos, Jesus, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A sede de justiça é uma das manifestações dessa sede da alma, dessa sede que não é sede física. Enfim, eu poderia listar aqui várias manifestações dessa sede da alma, mas quando Jesus diz se alguém tem sede, Jesus foi genérico, foi subjetivo, de propósito, porque talvez ele não tinha tempo hábil para listar todos os tipos, todas as manifestações de sede da alma, como eu fiz aqui algumas. Mas ele diz: quem tem sede, se a sua alma está sedenta, se a sua alma está aflita, está angustiada por algum motivo, venha a mim e beba. Então Jesus está oferecendo alívio para qualquer mal que aflija o corpo ou a mente de qualquer pessoa. É isso que ele estava fazendo ali, naquele evento. E eu quero chamar a sua atenção para pelo menos 3 pontos importantes desse convite de Jesus. O primeiro é que esse apelo de Jesus é um apelo universal. Ele é um apelo universal e desprovido de pré-requisito. Jesus não impôs condições para quem quisesse saciar a sede. Ele não diz: vem a mim, mas antes
Não, ele não disse isso. O único pré-requisito, a única condição era ter sede. Se você tem sede, então venha a mim e beba. Então o apelo, o convite de Jesus, ele é universal. E fica claro pelo pronome que ele usou aqui, indefinido, se alguém. Ele poderia ter apontado, né, o nome, citado o nome, não, mas o convite dele foi para todo mundo. Ele poderia ter feito como fez com Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore. Poderia ter feito uma abordagem pessoal, né, individual, mas Jesus estendeu o convite para todos. O convite de Jesus, o apelo de Jesus é um apelo universal e desprovido de condição. A única condição é ter sede. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que o apelo de Jesus, ele requer reflexão. Como eu disse, ele poderia ter apontado alguém, como ele fez com aquela mulher encurvada que eu citei aqui. A Bíblia diz que Jesus estava pregando na sinagoga, tinha uma mulher ali na plateia, encurvada há 18 anos, sofrendo, aprisionada por um espírito maligno, e Jesus olha para aquela mulher, aponta para ela e diz: você, mulher, vem aqui que eu vou te curar. Ele poderia ter feito isso aqui, mas ele não fez. Ele disse: se alguém, ele sabia quem eram os sedentos ali daquela multidão, ele sabia por nome e sabia qual era a sede que cada um estava sentindo, mas Jesus, ele faz um apelo que requer reflexão. Ele diz: se alguém, esse se é para os ouvintes refletirem: será que eu tenho sede? Jesus queria que as pessoas que fossem até a ele, fossem porque foram convencidas, porque refletiram e chegaram à conclusão de que elas precisavam de água, que elas precisavam de alguém que saciasse a sua aflição. Jesus queria que os religiosos, que eles descessem, deixassem o seu orgulho de lado. Jesus queria que o ladrão reconhecesse que era um ladrão. Jesus queria que os adúlteros reconhecessem sua condição pecaminosa. Jesus queria que cada pessoa olhasse para dentro de si e reconhecesse. Jesus queria ver as pessoas dizendo: eu tenho sede, eu preciso dessa água, eu preciso dessa oferta que o Senhor está fazendo. Então Jesus faz um apelo que exige reflexão. E por fim, o convite de Jesus, o apelo de Jesus é um convite, é um apelo que contém uma promessa. Jesus não estava ali chamando as pessoas que tinham sede simplesmente para fazer uma estatística ou por qualquer outro motivo. Jesus estava chamando, convidando as pessoas a refletirem sobre a situação das suas almas, e ele estava propondo uma solução. Jesus estava fazendo uma promessa, então era um convite que vinha acompanhado de uma promessa. E veja que Jesus diz que aquele que aceitasse o convite dele, aquele que reconhecesse que tinha sede, ele não promete uma gota de água, uma colher de água ou um gole de água. Jesus diz que aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Então a promessa de Jesus era saciar a sede e não com pouca água, e além disso, aquele sedento que antes era triste, agora ele vai ser alegre e ele vai ser um rio de alegria. Aquele sedento que antes era deprimido, vivia isolado, ele agora vai beber dessa fonte e ele vai ser um rio que vai curar outras pessoas. Então, Jesus está prometendo aqui para o sedento uma fonte de água, rios de águas, e não simplesmente um gole de água. Jesus estava prometendo aqui para a alma deprimida alegria e ânimo, estava prometendo aqui para o aprisionado liberdade, não somente liberdade, mas um rio de liberdade que fluiria daquela pessoa e através dela outros seriam libertos. Jesus estava aqui oferecendo luz para os que estavam em trevas. Jesus estava aqui oferecendo satisfação e gozo para aqueles que tinham sede de justiça, porque descansariam nele, que é o justo. Então, o convite de Jesus não é um convite qualquer, não é alguém com um copo de água, com uma colher de água, mas Jesus estava prometendo algo que já havia sido profetizado lá no passado, porque o profeta Joel, ele diz que nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito sobre toda a carne, e os jovens
eles teriam visões, os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, e esse rio que foi profetizado por Joel, Jesus agora está dizendo: eu sou o cumprimento daquilo que Joel predisse. A água está disponível para todos, e essa água pode ser derramada, é uma água abundante, não é gotas, não é uma pequena fração, mas todos que quiserem, todos esses, terão uma fonte de água, rios de águas dentro de si. Então esse é o convite com promessa que Jesus faz para aquele povo. E quando nós lemos o texto, nós observamos que tinham ali pelo menos 3 grupos de pessoas que responderam de 3 formas diferentes. O primeiro grupo de pessoas creram. O texto que nós lemos disse que alguns na multidão creram em Jesus. Alguns disseram: realmente esse homem aí é o Cristo. Esse é aquele de quem as Escrituras dizem. Esse homem, ele tem um caráter ilibado. Esse homem fala com autoridade. Esse homem, ele não simplesmente ensina, mas ele ensina com poder. Eu quero essa água. Algumas pessoas creram. A Bíblia diz que muitos creram, mas outros recusaram o convite de Jesus. E recusaram por quê? O evangelista João, ele diz que muitos recusaram porque o convite de Jesus não encaixou com a teologia deles. Então os fariseus e mestres da lei olharam para aquele convite, ouviram aquele convite de Jesus, olharam para Jesus e disseram: não, mas isso aí não pode ser o Messias, porque esse Messias aí que está fazendo esse convite, ele não se encaixa na nossa teologia. A nossa teologia diz que o Messias é diferente, é de outro jeito. Então esse homem aí não encaixa com a nossa teologia, com as nossas tradições, com aquilo que nós cremos. A proposta dele parece até boa, mas como requer abrir mão das minhas tradições e da minha teologia, então eu prefiro rejeitar o convite dele. Então algumas pessoas rejeitaram o convite de Jesus. Eu estava me lembrando que alguns anos atrás, na cidade que eu morei por algum tempo, Ouro Verde, Goiás, uma cidade pequena, eu visitei a casa de um senhor já de idade, com mais de 80 anos. E eu fui ali para pregar para ele, para anunciar Jesus para ele. E ele me recebeu muito bem, e eu comecei a pregar para ele, falei de Jesus e tal, falei do pecado, e ele parece que gostou da conversa. E depois de algumas semanas eu voltei e a gente continuou a conversa. E aí quando eu estava mais ou menos na metade do assunto, por assim dizer, ele disse assim: meu filho, para um pouquinho. E ele disse: olha, eu estou percebendo uma coisa. Os meus pais, os meus avós, eles me ensinaram outra coisa. A minha tradição é diferente. E eu quero morrer com a tradição dos meus pais, com os costumes dos meus avós. Então, o que você está dizendo pode até ser verdade. Então, pare de dizer, porque se eu tiver errado e morrer no erro é melhor do que se eu conhecer a verdade e não aceitar essa verdade e morrer acreditando no erro. Mas ele disse isso porque ele já tinha entendido que ele estava no erro. Ele entendeu a mensagem do Evangelho, entendeu o poder do Evangelho, mas ele não quis abrir mão das tradições, não encaixou com a teologia que ele tinha aprendido, e ele disse com essas palavras: pare com o que você está dizendo, porque eu prefiro morrer errado sem conhecer a verdade. Eu parei. E algum tempo depois ele faleceu sem render, sem entregar sua vida para Cristo. Então, não é de hoje esse comportamento. Quando nós olhamos para o convite de Jesus, em João 7, Jesus convida as pessoas para terem sua sede saciada, e elas dizem: isso não encaixa com a minha teologia, isso não encaixa com a minha tradição, eu não quero aceitar esse convite. E por fim, outros responderam com ódio, queriam matar Jesus. Algumas pessoas não suportaram o convite de Jesus, não suportaram a pessoa de Jesus e quiseram matar Jesus. E para finalizar, eu quero fazer menção de uma maratona de 250 quilômetros que existe lá no deserto do Saara.
por incrível que pareça, tem uma maratona ali de 250 quilômetros que acontece sob uma temperatura acima de 45 graus. E os maratonistas que correm ali, correm por muitas e muitas horas, porque 250 quilômetros. Então, a água é um problema que, se não for resolvido, a pessoa, além de não chegar no fim da maratona, ela pode até morrer. E um maratonista que correu ali, ele ficou tão apavorado por água e não chegava no ponto de hidratação, que quando ele chegou ali já quase desfalecendo e que ele tomou a água, ele disse que aquilo ali era vida líquida, porque ele sentiu como se estivesse nascendo de novo, como se estivesse recebendo a vida de novo. Vida líquida. Foi assim que ele chamou a água. E quando eu olho ao meu redor, eu vejo que a vida também é essa maratona, e nós estamos correndo aí sob um calor de muitos graus. Tem gente que está sofrendo desidratação nessa corrida da vida. Tem gente que já está quase caindo. Tem gente que já está quase morrendo de sede nessa maratona da vida. E gente rejeitando água. Tem gente que já correu muito, que já sofreu muito, continua sofrendo, está sedento, quem sabe está deprimido, quem sabe está aprisionado por Satanás, quem sabe está em trevas, desorientado, quem sabe está sentindo sede de justiça, não vê solução nesse mundo, mas não aceita a água. Está ali o ponto de hidratação, está ali Jesus convidando, Jesus fazendo convite: se você tem sede, vem a mim e beba. E muita gente rejeitando a água, gente quase morrendo, quase caindo, desfalecendo e rejeitando a água. E eu quero finalizar essa minha palavra nessa noite, dizendo que o apelo que Jesus fez há quase 2000 anos atrás, o convite que Jesus fez lá naquela grande festa, no último dia da festa, quando Jesus coloca de pé e diz: quem tem sede, ou se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quando Jesus propõe aliviar ali a aflição do deprimido, quando Jesus propõe aliviar a aflição do que tem sede por justiça, quando Jesus propõe liberdade para o que está cativo, esse convite de Jesus, ele não parou ali no primeiro século da era cristã. Esse convite está ecoando até os nossos dias. O convite de Jesus está ecoando até os nossos dias, está ecoando aqui nessa noite. Se você tem sede, vem a mim e beba. É o que Jesus disse. Se você tem sede, vem a mim e beba. Não corra essa maratona sob o sol escaldante de 45, 50 graus, porque Jesus está oferecendo água, sem nenhuma condição, sem nenhum pré-requisito. Se você tem sede, vem a mim e beba. Então, eu quero finalizar dizendo que esse apelo de Jesus, ele continua ecoando até os dias de hoje. E qual é a sua resposta? Como você tem respondido a esse apelo de Jesus? Você tem ignorado? Você tem achado que dá para correr um pouco mais? Estou sofrendo, estou aflito de sede, estou com a boca seca, mas eu acho que ainda dá para ir um pouco mais? Ou será que você está tentando encaixar o convite de Jesus com as suas tradições, com o que você aprendeu dos pais, dos avós? Como você tem respondido? Quem sabe você diz assim: mas eu prefiro não responder. Não responder é dizer não. É dizer: não quero essa água, não aceito o seu convite. Você pode se colocar de pé? Eu quero orar aqui nessa noite pelos sedentos. E eu gostaria que você orasse também pelos sedentos. É bem certo que você conhece alguém, quem sabe um amigo, um parente, um irmão, quem sabe seu pai, ou quem sabe filhos, pessoas que estão nessa situação aqui de sede, pessoas que estão com problemas emocionais, mentais, espirituais, pessoas que não veem mais sentido na vida, pessoas que estão desesperadas, procurando uma orientação, uma palavra. Vamos orar para esses sedentos, para que eles respondam positivamente
a esse convite de Jesus que está ecoando aqui nessa noite. Mas antes de orar, eu quero estender de forma muito direta esse convite para você. Você que entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra. Quem sabe você chegou à conclusão de que é o seu caso, é a sua situação. Você está sedento, precisando de Deus. Então eu quero convidar você a aceitar esse Deus, a aceitar a proposta dele de saciar a sua sede, de saciar a sua aflição. Então, se você quer se tornar um crente, congregar aqui nessa igreja e receber Jesus como aquele que é o único que pode saciar essa sede, eu convido que você venha aqui à frente e nós estaremos orando por você. E o Senhor Jesus estará saciando a sua sede. Jesus não faz falsas promessas, Jesus não estava brincando com os sentimentos das pessoas. Jesus, ele é a verdade. Então Jesus estava falando sério quando rios de água viva jorrariam daqueles que aceitassem o convite. Então tem alguém no nosso meio que quer aceitar esse Jesus, que quer ter a sua sede saciada, se tornar um crente e abraçar esse povo como sendo sua família em Cristo? Tem alguém? Se não tem, nós vamos orar pelos sedentos, porque nós sabemos que existem muitos sedentos. Eu conheço, você conhece pessoas que precisam de Cristo, que precisam que a sede deles sejam saciadas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua obra na cruz. Nós te agradecemos pelo teu amor, pelas tuas infinitas misericórdias, pela tua compaixão para conosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem proposto saciar a nossa sede. Senhor, nós já tivemos a nossa sede saciada, mas muitas pessoas ainda não puderam experimentar dessa água viva, não puderam experimentar dessa fonte de água viva. E nós pedimos ao Senhor que alcance essas pessoas, alcance nossos vizinhos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão doentes, escravizadas por Satanás, pessoas que estão vagando sem sentido. Senhor, eu peço que o teu Espírito Santo haja na vida dessas pessoas e que elas possam te encontrar, que elas possam encontrar o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que elas possam testemunhar e adorar ao Senhor juntamente conosco aqui nessa casa. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.